Minha querida, amigos, parentes, próximos e distantes, aqui estamos mais uma vez para esta tão importante missão que Jesus deixou para o seu povo, que é de anunciarmos e ouvirmos a sua palavra. O Senhor nos ensina na sua palavra que ela é uma lâmpada para os nossos pés, ela nos ajuda a ver melhor o nosso caminho, ela ilumina nossos passos, para que eles não saiam perigosos ou tortos, ou nos levem por caminhos ruins. E assim, a palavra segue fazendo essa função que Jesus, na sua oração, ele expressou para o Pai, esta propriedade da palavra, essa virtude que vem pela palavra de Deus, pedindo ao Pai que nos santificasse, isto é, nos reservasse para Ele, nos melhorasse. E como isso haveria de ser feito? Ele ora: Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Então, Senhor Jesus, nós nos achegamos a Ti assim com muita esperança, nessa tarde, nessa noite, de que o Teu Espírito Santo tome a Tua palavra e que a corrija, Senhor, desde antes dela ser proferida no meu coração, que o Senhor esteja vigilante para que o Teu recado não seja mutilado pela imperfeição das minhas próprias palavras. Eu peço igualmente, Senhor Jesus, para que o Senhor atue nos corações dos que ouvirão, para que ela caia de fato nos corações apenas aquilo que procede da Tua boca, e assim ela será uma preciosa semente que dará muitos frutos nos corações honestos e bons que assim a recebem. Em nome de Jesus, amém. Bem, o meu plano é terminar com vocês hoje esta mini série que nós temos desenvolvidos, que é a respeito da crise, uma correlação muito pertinente com o momento que nós estamos vivendo no mundo. Crise, enfrentando o desconhecido. E nós temos usado para isso a palavra de Deus, que nos diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Nós temos usado a vida do melhor de todos os reis que jamais reinaram sobre o povo judeu, que é esse rei Ezequias. Nós temos visto na sua reação diante de situações tão difíceis como ser invadido por um exército muito mais poderoso que ele. Nós temos visto a eficácia de clamar ao Senhor como ele clamou. Eficácia porque isso teve um resultado muito bom. O Senhor o livrou das mãos daquele inimigo, um livramento improvável em qualquer prognóstico militar que se pudesse fazer. Nós vemos ainda como resposta, o Senhor sempre faz mais abundantemente além do que pedimos ou imaginamos. Ezequias pediu por um livramento, e mais do que isso, o Senhor lhe deu o coração do seu próprio povo, que o venerou, que o amou profundamente, que exerceu assim muita confiança no seu reinado, o fortaleceu com presentes, e além disso também o Senhor lhe deu a simpatia, lhe deu o coração, por que não dizer, o temor das nações vizinhas, de forma que elas vinham e o enalteciam e traziam presentes, e com isso ele se fortificou. Durante algum tempo, nós percebemos pela longa descrição da história deste rei, ocupando 11 capítulos da palavra do Senhor, em 3 livros distintos, 2 Reis, 2 Crônicas e no livro do profeta Isaías, que profetizava durante seu tempo de vida. Bem, nós vemos que depois de algum tempo não longo, provavelmente menos de um ano, este homem começa a adoecer, e no domingo passado nós fomos dissecando os elementos da oração de Ezequias, uma oração profundamente sincera, uma oração onde ele
lança diante do Senhor argumentos de por que seria tão melhor se ele sarasse. Seria tão melhor ele que andava nos caminhos do Senhor, poderia continuar conduzindo a nação naquele bom caminho que ele conduzia. Ele lamenta: Senhor, por que eu vou morrer tão cedo? Ele tinha 39 anos nessa época, o que já naquele tempo antigo era uma idade relativamente já de maturidade, mas existe uma inferência muito importante, que ele não havia produzido nessa altura ainda um filho que pudesse substituí-lo no reino. Então, com toda probabilidade existe essa angústia na sua oração, de não poder mais congregar com os irmãos. Como ele amava estar com os irmãos, ir louvar a Deus. Falou: Senhor, os mortos não te louvam, quem vai ganhar com a minha morte? Nem o Senhor vai ganhar com a minha morte. Vejam só a petulância. Alguns diriam: não, mas o Senhor está olhando para um homem que ora com verdade no íntimo do coração. Ele não se limita a produzir frases enlatadas e trazê-las para o Senhor como se tivesse um valor em si próprio. Não, e ele segue: Senhor, eu vou me separar de pessoas amadas, pessoas queridas, não estou pronto para isso ainda. E ele expressa, talvez da forma mais dolorida, as palavras que ele falou, expressando um pensamento de que o próprio Deus estava contra ele naquela doença. O Senhor rompe os meus ossos como um leão feroz, e eu estou cansado de esperar por tua resposta, meu coração está abatido. Tremenda oração, onde a lição para minha alma, para você que me ouve, é que nós oremos com verdade diante do Senhor, porque Deus conhece os nossos corações, não é? Bem, quando o profeta Isaías vem e dá para ele então a notícia de que ele teria que aprontar a sua casa, colocar tudo em ordem, porque ele iria morrer. Este homem, nós vimos, ele se volta para a parede e ele chora, se isola, ele olha para Jesus, como nós devemos fazer. Ele olha para o Criador e ele lamenta tão profundamente que ele mudou o telema de Deus. Ele mudou, para aqueles que prestaram atenção na nossa explicação há 2 domingos atrás, esta vontade de Deus, esse que não é um desígnio tão ferrenho, mas que é mutável pelas nossas orações. E o profeta Isaías prontamente retorna a ele, em questão de minutos isso aconteceu, e a sua oração foi respondida, gerando então grande esperança ao seu coração, à medida que ele ouvia a forma como Deus iria responder a sua oração. Deus, ele diz: você vai ser curado, em 3 dias você vai estar ótimo, é só pegar a roupa de domingo e subir ao culto, à igreja, porque você vai estar ótimo, você vai poder louvar o meu nome novamente. Eu vou acrescentar 15 anos à sua vida, eu vou livrá-lo para sempre das mãos do rei da Síria, seja quem for que possa substituir Senaqueribe, aquele que veio, que foi derrotado, voltou humilhado para a sua nação e depois acabou sendo morto. Seja quem for, a Síria pode tirar da sua agenda. E Deus, ele o ampara com sinais. É tão doce do Senhor quando as suas promessas são tão grandes. A seu critério, isso não é uma coisa que nós podemos ter controle a esse respeito. Podemos pedir a Deus isto que ele deu para Ezequias, que foram sinais de que ele faria assim, mas pertence ao Senhor responder ou não. E no caso, ele pediu a Deus sinais, e Deus deu a ele esses sinais, e nós vimos tão bem como Deus disponibilizou para ele esta visão fantástica. À medida que ele olhou para a janela, ele viu a sombra brecar e voltar para trás. Deus fez uma mudança no cenário cósmico que só ele poderia fazer, de forma que não haveria dúvida no coração do rei Ezequias. Eu não pretendia passar e fazer nenhuma consideração adicional ao uso da pasta de figo, que ele foi orientado pelo profeta Isaías, que recebeu essa instrução do Senhor, que devia passar sobre a sua ferida. Mas eu creio que eu preciso dar uma ênfase importante, completamente contextualizada. Nessa semana, de uma forma assim muito
muito chocante e triste para o meu coração, para muitos. Um número não pequeno da nossa pequenina igreja caiu enfermo com o coronavírus. E é uma realidade ao nosso redor. Eu estou dando uma descrição dos fatos, estou pedindo à igreja que ore, mas irmãos queridos, use todos os meios que Deus disponibilizou, seja sábio, use os meios que Deus disponibilizou e use todos nessa terrível crise que nós estamos vivendo. Deus atua através de meios e a sua soberania inclui a nossa oração, inclui a nossa obediência. Use, irmãos, não ceda em nenhum minuto a pressão de outros ao teu redor. Olhe para frente, nós já sabemos quais são os meios, nós sabemos da importância de lavar as mãos com frequência, de usar um degermante, nós sabemos da importância de mantermos distância social, nós sabemos da importância de usarmos máscara, nós sabemos que esse vírus é um vírus terrível, alguns remédios têm sido colocados à disposição de uma forma extremamente acessível para algumas pessoas, para todas as pessoas às quais nós temos nos dirigido, particularmente ao povo da nossa igreja. Use todos os meios em nome de Jesus. Esse vírus é um vírus imprevisível, potencialmente mortal, como tem sido na vida de milhares de pessoas, milhões já no nosso mundo. Bem, esta foi a nossa meditação e nós seguimos a história do rei Ezequias, vendo que ao alcançar essa vitória, o Senhor cumpriu todos os pontos da sua promessa. Ele faz uma oração ao Senhor, refletindo uma grande gratidão. A sua fé foi revitalizada. A minha seria a sua, não? Poxa vida, a gente já estava ali na partida, na rampa de lançamento para sairmos dessa vida, e o Senhor vem e Ele reverte todo aquele processo, coisa que somente Ele poderia fazer. O coração deles transborda de alegria. O coração de qualquer incrédulo se transbordaria de alegria ao ver a sua úlcera secando, desaparecendo, ao ver a energia voltando, ao ver que o seu corpo está obedecendo os seus comandos novamente. A libertação do mal que estava me afligindo. Que coisa fantástica, que coisa tremenda. E eu sei que eu estou falando com pessoas, eu tendo provado situações assim na minha própria vida, na vida de familiares meus queridos, da minha esposa. O dia da libertação, oh, que bênção, que glória, que coisa tremenda. Este é um bom tempo de nós consagrarmos ou reconsagrarmos a nossa vida ao Senhor e de fazer votos ao Senhor. Sim, fazer promessas ao Senhor. Nós estamos falando segundo o ensino da palavra de Deus, não segundo esta ou aquela igreja ou esta ou aquela denominação. E essa questão de prometer a Deus, de votar a Deus, é tremenda. É tremendo, Deus se agrada disso, Deus recebe de braços abertos a tua dedicação. Oh, Senhor, eu quero dedicar-me, essa área não estava tão bem, mas agora, Senhor, estando livre para uma nova página que o Senhor me permite começar, oh Senhor, eu quero dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, acertar os meus desacertos, quero viver para o Senhor de uma forma que realmente faça o teu coração contente. A expressão que eu amo no Novo Testamento, proferida por Paulo, número de vezes, nós queremos viver para alegrar o teu coração, só para isso, Senhor. Mude, Senhor, mude todas as coisas, eu quero viver dessa maneira. Bem, pode parecer um pouco de autodeterminação demais, mas ouçam só a oração de Ezequias, do rei Ezequias, em Isaías 38, alguns irmãos talvez estejam com suas Bíblias, do 17 até o 20, na continuidade da sua oração, na continuação, tendo ele experimentado a promessa do Senhor, então ele ora: eis que foi para a minha paz que eu estive em grande amargura. Eu entendo, Senhor, eu sofri, eu orei, eu reclamei com o Senhor, eu achei que o Senhor estava me perseguindo, mas na verdade, Senhor, eu reconheço que tudo o que o Senhor faz é bom, é verdade, foi para a minha paz, foi para... Nós não sabemos tantos detalhes do que se passou,
Mas é interessante como isso faz coro com o Salmo 119, onde Davi escreve assim: antes de eu ser afligido, isso é, antes de eu passar pelo problema, antes de eu ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra, Senhor. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e com fidelidade me afligisse. Deus é um Deus bom e que tem propósitos, até ao permitir aflições sobre a minha vida, e eu te louvo agora. É algo que realmente vem da parte do Senhor, essa lembrança, quando Ele liberta a nossa vida da cova, como Ele estava livrando a vida do rei Ezequias. E Ele segue: tu, porém, amando a minha alma, a livraste da cova da corrupção, da cova do decaimento, da putrefação da minha carne. Falando do túmulo, Deus, o Senhor me livrou do túmulo, porque lançaste para trás das tuas costas, isto é, o Senhor se esqueceu, o Senhor não olha mais todos os meus pecados. O Senhor me perdoou, o Senhor me restaurou, e eu estou aqui para louvar o Senhor, porque não pode louvar-te a morte, ou o Seol, ou o lugar dos mortos, nem a morte cantar-te louvores. Os que descem para o túmulo, para a cova, não podem esperar na tua verdade. O vivente é que te louva, Senhor, como hoje eu faço, e eu quero fazer. O Pai aos filhos faz notória a tua verdade. Guarda essa frase. O pai que se preza, ele faz notória aos filhos a tua verdade. Ele conta, ele puxa o menino de lado e diz assim: filho, você está vendo isso aqui que aconteceu? Foi o Senhor que fez. Isso não foi que o médico é bom, isso não é porque o remédio é potente, isso não é porque, não, isto é o Deus fez por mim, porque Ele me livrou. Tremenda semente no coração do teu filho, da tua filha, e isto é parte da oração de Ezequias. Ele ora assim, como que dizendo, não tinha filho ainda, mas dizendo assim, como se nós pudéssemos olhar lá para frente, Senhor, e a frase seria diferente, seria algo semelhante ao que eu vou dizer: Senhor, eu não tenho filhos ainda, mas quando eu tiver, eu vou contar para eles o caminho do Senhor, que era um dos ditames morais da lei de Moisés. Nas tuas caminhadas com o teu filho, fala com Deus, nos teus caminhos conta para ele, diz para ele: está vendo aquilo, filho? Isso é Deus, isso é Deus. Coloque o nome, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, Criador, que mantém todas as coisas pela palavra do teu poder. Coloque isso na mente do seu filho. Isso não é algo que vai brotar espontaneamente. O Senhor tem dado a nós, pais, esta função maravilhosa, como o pastor Jonas explorou esse tema tão profundamente com os irmãos que atenderam ao culto em espanhol, principalmente o irmão de Naranja nesta manhã. E ele diz: o Senhor está prestes a salvar-me, estou sentindo melhor, estou sentindo que a vida está entrando em mim outra vez, e por isso, tangendo os meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Todos os dias: Senhor, está aqui a minha vida vai ser para louvar o Senhor. O rei Davi deve ter passado por uns momentos duros assim, e ele escreveu algo muito parecido, que o Senhor deu para o meu coração uma vez, quando Ele me livrou da morte certa. Aos olhos de alguns, os detalhes são conhecidos de muitos de vocês. Quando Davi ora assim lá no Salmo 30, ele diz assim: tornaste o meu pranto em regozijo, em profunda alegria. Tu tiraste o meu cilício, o meu pano de saco em que na minha humilhação eu me vestia, e me cingiste de alegria. Para quê? Com a finalidade de que a minha alma te cante louvores e não se cale. O Senhor fez assim: Senhor Deus meu, portanto eu te louvarei para sempre. Bem, irmãos, eu realmente não tenho nenhuma alegria em colocar diante de vocês um exemplo tão grande, tão perfeito, de um homem tão bom como Ezequias, que os faça sentir-se menos. E não seria uma pregação correta. Toda a exaltação daquilo que homens bons, pessoas muito firmes, muito morais, muito estudiosos, todo exemplo que
possa destacar a glória do homem, ele não vem do Senhor. Isto não é pensamento do Senhor. Nós temos admiração por certas pessoas, por certas façanhas, por certas conquistas, etc. Eu tenho um número, uma penca de heróis no meu coração, e eu poderia mencioná-los aqui para vocês. Talvez vocês os adotaram também, de tanto que eu falo a respeito de Eric Liddell, para a respeito de Corrie ten Boom, que eu falo a respeito de um número de pessoas, o rei Davi, e assim por diante, do passado e do presente. Porém, nenhuma glória ao homem é boa. Por quê? Porque ela produz em nós um sentimento assim: isso era Ezequias, que era um reizão, outro cara bom, sabe como que é, Deus me dá os favores, aí eu vou levando a vida, eu vou levando, e até tenho uma certa culpa, porque Deus me livrou de um tremendo problema no passado, e eu jamais tive essa atitude que ele teve. Eu quero contar para vocês a base de uma boa consagração ao Senhor, de uma boa promessa que nós podemos. Eu estou falando sobre esse item, que tempo de bênção é tempo de fazer promessa para Deus, é tempo de prometer a Deus, é tempo de fazer votos ao Senhor e cumpri-los também, e isso vai estar na sequência, e eu queria que você prestasse muita atenção. Primeiro, atribua ao Senhor os seus feitos, reconhece-o em todos os teus caminhos, diz Provérbios 3, e Ele endireitará as tuas veredas. É de Deus essa questão. Então, eu quero dar para vocês, antes que nós exaltemos demais o rei Ezequias, além da medida, eu quero exaltar o Senhor, que nos diz na sua palavra, Filipenses capítulo 2, 12 e 13, ele diz assim, que é Deus quem produz em nós, ou em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É um negócio tremendo. Até essa gratidão, que alguém diria assim, isso é espontâneo, isso é da carne. Não tem nada espontâneo da carne, não tem. O Salmo 14, ele nos diz, referendando o fato de que Deus é que opera em nós o querer e o realizar. Eu vou falar do querer primeiro. Qualquer querer bom do nosso coração, qualquer forma de inclinação ao bem, isso vem do Senhor, é Ele que opera em nós. Mas você está destruindo demais as potencialidades do ser humano. Não estou destruindo. Eu quero fazer você ver, quero fazer o meu coração ver segundo a ótica da palavra de Deus. Quando nos diz Salmo 14, dos céus o Senhor se inclina sobre a humanidade, Ele dá uma olhada para ver se há alguém que tenha juízo e sabedoria, alguém que busque a Deus de coração. E sabe o que Ele vê? Ele vê isso aqui: todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer, nenhum. Isso é copiado pelo apóstolo Paulo, com alguma modificação que o Espírito Santo fez, nos seus escritos em Romanos capítulo 3, quando ele diz assim: não há um justo, nem ao menos um, não há uma pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa. Eles consideram que é inútil temer a Deus. Esta é a massa básica da qual nós somos formados, esta é a nossa natureza. Mas Deus, Ele coloca em nós o querer coisas boas. Estou me referindo no momento da bênção, no momento do livramento. Deus coloca no seu coração um sentimento de gratidão, e a melhor forma de nós usarmos este sentimento de gratidão, o melhor investimento, se você preferir, de usar essa dádiva de Deus, que é o querer bem, é consagrar-se a Deus, fazer promessas a Deus, é dizer para Ele: Senhor, eu quero traçar certos rumos na minha vida. E é Deus também que vai fazer, assim como Ele colocou o querer, que não é fruto da nossa carne, Ele produz em nós o realizar, ou o efetuar, ou o materializar daquilo que Ele nos fez querer. Ele colocou um bom desejo no nosso coração, nós nos consagramos ao Senhor em resposta aos bons desejos que Ele pôs no nosso coração, e agora nós damos um passo em relação a essa caminhada, e o Senhor diz: filho, isso não é uma coisa que você vai fazer na força do seu muque, na força das tuas próprias qualidades pessoais, e querer não é poder. Querer é querer, simplesmente, mas eu
posso fazer com que esse querer se realize, se ele materialize na sua vida. Irmãos, a experiência global, não é verdade? Você já deve ter sentido isso, irmãos, amigos que estão me vendo, meus parentes queridos. A debilidade humana da qual nós somos, ela nos leva a fazer alvos. Nós todos podem estabelecer certos alvos para a sua vida, que são fundamentados na nossa própria soberba. Se eu fizer isto, todos vão me ver. Se eu fizer isso, eu vou ganhar mais. Se eu fizer isto, eu vou ter mais prazer. Se eu fizer aquilo outro, eu vou ganhar muito aplauso. Todo mundo vai me achar legal e outras coisas assim. Isso é o melhor que o homem produzir. Nós estamos falando em algo sobrenatural, algo divino, que Deus produz no coração do homem. Ele produziu no coração do rei Ezequias e mostrou para nós um reconhecimento tal da glória do Senhor, e que ele disse: Senhor, agora eu quero servir o Senhor em toda a minha vida, eu quero colocar diante do Senhor os meus talentos, os meus dons. E Deus diz no seu coração: boa promessa, filho, eu vou te dar forças para você materializar esta promessa que você faz para mim. Vejam só, é interessante nós olharmos a vida do apóstolo Pedro, com muita isenção de tudo quanto nós já conhecemos. Mas vejam só, coisas que Pedro ouviu durante a sua caminhada com Jesus. O que eu quero dizer é que é difícil, é algo que Deus tem que produzir em nós, a graça de Jesus produzir em nós esta dedicação que leva à realização daquilo que Deus colocou em nós. Vejam só, coisas que Pedro estava junto, ele era provavelmente o líder do colégio apostólico, ele estava junto com Jesus em todos os cantos. Ele certamente ouviu quando Jesus diz: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca, filhos. Vigiem, orem, peçam ao Senhor. Ele estava junto quando ele ouviu o versículo que tem sido praticamente o lema da nossa igreja, quando Jesus diz: eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar coisa alguma. Ele ouviu isso tudo, assim como nós ouvimos. Mas existe como que uma volta aos nossos próprios conceitos, às nossas próprias determinações, com muita facilidade. Por isso que Jesus diz: vigie, ore por essa questão, porque a carne é fraca. Não dependa da tua carne para cumprir aquilo que você fez de voto para o Senhor. Não faça isso, porque Pedro, ele chega horas antes de Jesus passar por sua paixão, seu suplício, crucificação e morte. Todos nós conhecemos a história, quando Jesus diz com o coração pesado, dizendo: olha, todos vocês vão me abandonar. Pedro toma a dianteira com uma empáfia, com uma soberba, e ele se coloca acima de todos: eu jamais farei, e tudo. Alguns podem até dizer: mas essa era uma boa intenção. Mas se não há graça, se não há visão de que Deus é que faz isso, não acontece nada. E nós sabemos que toda aquela autopromoção verbal que ele fez ao seu respeito, nada daquilo se cumpriu. Jesus falou: Pedro, baixa a bola, Pedro. O diabo, ele quer serandar você, quer peneirar você, quer judiar você. Eu intercedo por você, Pedro. Olha que coisa maravilhosa o Senhor mostrando para nós que é da sua força que depende a nossa vitória. E Pedro segue adiante, confiando em si mesmo, e ele nega o Senhor, e nós conhecemos bem a história. Mas a história de Pedro mudou, porque vejam que coisa maravilhosa, na sua primeira carta, que ele escreve lá para as províncias do norte da Turquia, assim que nós conhecemos hoje em dia, e ele escreve, 1 Pedro capítulo 4, 10 e 11, ele completamente mudado, agora na presença do Espírito Santo de Deus, ele diz: servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu de Deus. Deus tem dado dom, Ele dá dons. E agora Pedro diz assim: use o dom que Deus deu, as coisas, as qualidades, a propriedade, os elementos, o que tem de habilidades naturais, o que quer que seja, você use como bom administrador da graça de Deus, que tem tantas formas diferentes. Use o dom que você recebeu. Se o irmão pregue,
fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém servir o outro, em suas múltiplas atividades de servir, coisa tremenda, coisa que Deus colocou no seu coração, inspirou o teu coração a servir, você começou a servir, na medida que vai servindo na força do seu próprio braço, aquilo vai cair numa rotina, você começa a ficar com raiva das pessoas, indignados, porque todo mundo quer te explorar, porque todo mundo quer tirar vantagem, onde já se viu, eu estou dando o meu melhor, ninguém reconhece, eu estou falando com toda a sinceridade, eu estou trabalhando em função desse povo que não me reconhece, cambada de ingratos. Eu conheço muito bem essa amargura, e essa é a amargura de quem perdeu de vista, pelo menos por algum tempo, o fato de que é Deus quem opera em nós o realizar. Quando a amargura começa a arranhar o coração, eu tenho falado com algumas pessoas, a amargura é o filhote da ira, ou é o feto da ira, se você preferir. Começou a sentir amargura, começou a se tornar meio crítico de alguém, daqui a pouquinho você vai estar dando respostas secas, respostas duras, e irado, e é uma evolução nessa área onde alguns especialistas conhecem bem essa porta de fraqueza, que eu posso falar sobre ela com uma certa autoridade, porque isso é algo que me persegue bem de perto. Então é tempo, ao primeiro sinal de degeneração lá no coração, de clamar ao Senhor: Senhor, o Senhor prometeu que iria dar ou efetuar, e eu estou precisando de uma energia nova do Senhor, para que me capacite a fazer bem a tua vontade. E ele diz, e qual a finalidade disso? E qual a finalidade disso? Ele diz assim, para que em todas as atitudes do servo de Deus, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, e não você, porque a Ele pertence a glória e o pleno domínio de toda a eternidade. Amém. Que coisa linda, Deus fez esse plano com essa finalidade, para que nós, servos, humildes servos do Senhor, jamais tenhamos nada de que se gloriar, nada do que se gloriar. Que pregação, tocou meu coração. Que bom, irmãos, glória a Deus, eu estou tão... Mas glória a Deus, falando, o que você fez? Mas eu entendo que Deus compartilha conosco a sua alegria. Esse é o meu ganho, estar alegre por ter feito as coisas na força que Deus me deu. Essa é a nossa porção. Toda a glória pertence ao Senhor. E aquele que julga estar em pé, irmãos, olhe para quem não caia, diz... 1 Coríntios 10, 13, temos repetido tantas vezes, vamos correr com perseverança a corrida que temos diante de nós, olhando fixamente para Jesus, olhando para ele, não, eu estou fazendo isso para Jesus. Aí a pessoa não reconhece, a pessoa te explora, a pessoa quer levar mais do que deve, etc. E você está mantendo, não, Jesus foi assim, ele foi exposto a todas essas coisas todas, e ele é quem me pode dar força de continuar servindo com alegria, o grande sinal de que Deus está conosco. Então nós vemos, resumidamente, nesse trecho da libertação de Ezequias, tendo lido a sua oração exultante, que foi Deus quem operou em Ezequias e em Davi, eu li também o Salmo 30, o bom desejo de louvar a Deus, de tocar os instrumentos, de fazer o propósito de andar com o Senhor todos os dias da sua vida, não é verdade? E destacamos este fato de que o momento da bênção, a estação da bênção, a estação em que tudo está bem, tudo está verde, os furacões estão longe, existe sustento no teu celeiro, existe força, existe saúde, são momentos propícios para nos consagrarmos ao Senhor. Vejam que frase linda que alguém que eu conheço muito de perto disse: esses momentos de bênção são horas em que nós devemos firmar firmes estacas de confiança em nosso poderoso Deus. Para quê? Para que quando vierem as tempestades, nós saibamos que acima das nuvens negras o sol da bondade do Senhor ainda brilha. Que coisa tremenda, entendi isso tão bem. Um dia saindo de São Paulo, uma manhã chuvosa, escura, já era dia, mas aquele cinzento, o céu cinzento, nuvens escuras, e o avião taxiou na pista, e ele segue, ele vai, e ele ganha altura, e de repente, puf,
Ele fura aquele manto de nuvens, e lá em cima o que eu vejo é um céu completamente azul e o brilho do sol. Esta é uma boa ilustração, amados. Guarda essa ilustração no teu coração. Nós fazemos a dedicação, a consagração ao Senhor. Ele nos dá a força para que nós a cumpramos pela sua graça, e tão somente Ele o faz. Para que isso? Para que quando vierem as nuvens escuras, nós temos a certeza, não, eu estou vendo só nuvem, eu estou vendo só contas que eu não posso pagar, eu estou vendo só momentos difíceis nesse relacionamento, eu estou vendo só uma pessoa ingrata que só me chama para pedir favor na hora de contribuir com a causa do Evangelho, através da dedicação dos seus dons, nada mínimo, nem uma unha cortada ela quer dar, ela se corta de grupos de comunhão, ela se exclui, ela não ouve mensagem. Senhor, como que pode ser? Não é a você que está esta pessoa rejeitando, é ao Senhor. Então tenhamos essa compreensão que é fruto da graça no nosso coração. Nada é ganho ou perda pessoal para nós, é tudo em relação ao nosso Deus, é a respeito dele. Eu gostaria de partir para a reta final, não sem algum lamento, alguma nostalgia no meu coração, porque eu amei muito essa história, mas eu vou precisar partir para a reta final da vida do profeta Ezequias. Eu não estou prometendo que serão apenas alguns minutos, apenas disse que entramos na reta final, e eu vou procurar não aborrecê-lo muito falando demasiadamente, mas eu tampouco estou dizendo que vou falar pouco. Então afina aí os teus sensores e vamos continuar nos comunicando, permitir que a palavra do Senhor nos comunique conosco. Como foram os últimos anos de vida de Ezequias? Os últimos 15 anos, todos se lembram? Deus deu 15 anos para ele. Na entrada dos 15 anos, ele se dedica ao Senhor de todo o seu coração. E ele quer servir ao Senhor e tocar. Aparentemente ele era músico também, ele fala sobre tanger os seus instrumentos, então, e de estar diante do Senhor e louvá-lo. Que tremendo propósito ele fez. Será que ele dependeu do Senhor que opera também o realizar? Aparentemente não foi isso que aconteceu. Aparentemente não foi isto que aconteceu. A questão, queridos, não é esta. Quem é que vai orar na hora da crise? Essa não é a lição do rei Ezequias, da palavra de Deus sobre o rei Ezequias. Porque na hora da crise todo mundo ora, todo mundo pede a Deus de alguma forma. Todos pedem. O ateu pede a alguma divindade, ou alguém, um ser, ou a mãe terra, ou qualquer besteirol que foi plantado na cabeça dele. Todos, na hora da crise, olham para uma força, um poder superior. Ficou esse resíduo lá no ser humano. A questão não é essa. Quem é que vai gritar na hora da necessidade? A questão é, o que é que você vai fazer depois que a crise passar? Nós vemos que Ezequias clamou ao Senhor na hora da crise. Deus o ouviu. Ele ouve a muitos de nós. A questão toda é o que é que acontece depois que a crise passa. Nós temos experimentado isso não poucas vezes. Eu tenho experimentado, e o mais justo seria falar a respeito da minha própria vida. Logo depois da bênção recebida e da glória e das promessas a Deus, tantas vezes meu coração se seca e eu levo a vida até a próxima provação, e porque não estou dependendo da graça do Senhor, não estou vivendo na graça do Senhor, mas esse assunto nós já vimos. Eu quero dar alguns fatos da vida de Ezequias, esperando que o Senhor desperte no nosso coração pensamentos que nos levem a refletir sobre a nossa própria realidade, não é? Eu não quero ficar falando a respeito de pessoa que chega, só falta ajoelhar nos pés dos irmãos que estão fazendo a matrícula. Oh, por favor, estou tão doente, isso que recebe o favor do Good Samaritan, e com a mesma voz que pediu e implorou e foi, recebeu tantas bênçãos de Deus e virou as costas, apenas até aparecer o próximo problema outra vez. E isso não é problema meu, nem
seu que trabalha com o Good Samaritan, só para dar um exemplo, é um problema da pessoa, ela está rejeitando a Jesus, ela quer a bênção, ela não quer o abençoador. Mas vejam só como isso se desenvolve no coração de alguém. Tendo passado por todas essas coisas, tendo sido muito bajulado por todos, depois de ter sido curado, a palavra diz assim: não correspondeu, estou lendo 2 Crônicas 32, 25, os que têm as suas Bíblias, não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos. Eu conheço demais isso. Eu conheço demais isso. Espero estar oferecendo viver até o fim do sermão para contar para você a solução, porque isso é muito comum, é muito prevalente em nós. Não corresponder aos benefícios que lhe foram feitos, nem a homens que te beneficiaram e nem ao próprio Deus. Essa ingratidão está no coração do homem. Eu não vou entrar na passagem em que Jesus, lá no livro de Lucas, curou 10 leprosos e um voltou. Os outros foram usufruir da bênção. E poucos se interessaram, a passagem tão conhecida que dispensa maiores comentários. Mas ele diz assim, que ele, particularmente, Ezequias, não correspondeu, pois o seu coração se exaltou. O seu coração se encheu de soberba. Salmo 19, não muito tempo atrás, nós pregamos a esse respeito, nos diz que a soberba é chamada de a grande transgressão. Guarde isso no seu coração. O seu coração se exaltou, se encheu de soberba, ao se olhar forte, parar diante do espelho e ver como ele estava forte outra vez, como aquela úlcera, que eu não sei que parte do corpo era, havia secado, talvez nem cicatriz deixou, ou o que quer que seja, ao se ver bonitão, ao se ver cercado da popularidade, ao se ver, o seu coração perdeu de vista o olhar fixamente para o autor e consumador da fé, e ele olhou para si próprio. Parece familiar? Já sentiu esse tipo de arranhão das garras de Satanás na porta do teu coração? Eu senti no meu, e não são poucas vezes. E por esta razão, continua o versículo, houve ira. Outra tradução que eu li diz assim: por essa razão se acendeu uma grande ira contra ele, da parte do Senhor, e contra o seu povo, Judá e Jerusalém. Sabe o que eu tenho em mente aqui? Eu acho que você vai ver evidência de que eu esteja certo a esse respeito, que à medida que Zedequias entrou nessa reta final, nesses 15 anos, ele começou a se exaltar a si mesmo, ele se tornou um homem de um comportamento ostensivamente arrogante, e ele andava pela cidade de Jerusalém, não mais aquele moço que clamou ao Senhor e que foi liberto pelo Senhor. Agora ele havia provado o seu próprio valor, ou pelo menos assim ele pensava. E não existe coisa, até onde eu posso ver, isso não é só força de expressão, eu vou dar para você alguns versículos, que cause, que desperte tanto a ira de Deus, quanto a arrogância de um ser humano, quanto a essa soberba do ser humano. Vejam só o que a palavra diz, conferindo com esse pensamento. Ele diz assim, Salmo 62, 10 a 12, se as vossas riquezas prosperam, e era o caso de Ezequias, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. O poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um o retribuis segundo as suas obras. Está indo bem a colheita, está indo bem a conta no banco, está indo bem a empresa. Não ponha no seu coração que isto é o principal. Isso me leva para o rei Davi, lá no passado, o homem segundo o coração de Deus. Com tanta falha, um homem tão imperfeito, mas ele andava de acordo com o que Deus ama, e não havia soberba no seu coração. Nesse sentido, Deus não permitia que ela durasse muito tempo, sem despertar Davi para o fato que ele estava em perigo. E me encanta o coração de ver aquele rei magnífico sobre Jerusalém,
estabelecido como rei que foi mais amado pelo seu povo do que qualquer outro rei na história do povo de Israel, ele escrever: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. E ele fazendo memória, suas reminiscências, dizendo assim: Deus foi chamar um pastorzinho de ovelhas, que tomava conta de ovelhas grávidas, fazendo parto de carneirinho lá no mesmo. Ele foi chamá-lo e ele me exaltou para ser o rei sobre Israel. Isso me emociona, sabia? Isso me emociona, como que o Espírito de Deus, a graça de Jesus, pode colocar em nós um Espírito tão excelente que deixa Deus com um sorriso largo para com o seu servo. Mas ele diz na sua palavra que a maldição habita na casa do perverso. Provérbios capítulo 3, 33 a 35. Ele escarnece dos escarnecedores, aqueles que desprezam o Senhor, ele despreza, mas ele dá graça aos humildes. Provérbios 16 diz que a soberba do homem precede a ruína, e a altivez de espírito vem antes da queda. É melhor ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Quem a si mesmo se exalta, Jesus falando em Mateus 13, 12, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. E duas vezes em 1 Pedro 5,5 e no livro de Tiago 4, ele nos diz as mesmas palavras: porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes ele concede a sua graça. Essa foi a grande armadilha que o inimigo preparou para o rei Ezequias, de não depender da graça do Senhor, de ir se afastando progressivamente da verdadeira adoração a Deus e adorar-se a si mesmo. Isso trouxe grande ira, isto não ficou parado aí. A próxima etapa é bem descrita em 2 Crônicas 32, 31, quando a palavra nos diz assim: quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia, guarde, isso é uma informação nova, lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra maravilhosa, sem jornal, sem meios de comunicação mais modernos como nós começamos hoje em dia, sua fama correu, chegou na Babilônia, nós estamos falando de uma distância de 3.000 quilômetros, através de uma terra inóspita, desértica, ali na península do Sinai, chegou lá na Babilônia, que ficava ao sul, mais ou menos, do território que nós conhecemos hoje como Iraque. E Babilônia era potência emergente. Com o declínio da Assíria, vocês se lembram como a Síria começou a perder terreno, foi emergindo ao longo desses 15 anos de Ezequias, foi emergindo uma nova potência que se chamou Babilônia, que chegou a ser a maior potência conhecida do mundo naquela época. Então vieram alguns embaixadores, porque eles haviam ouvido, eles foram ver tanto prodígio naquela terra. Vamos lá, vamos saber o que está passando, o que está acontecendo lá, que coisa maravilhosa, vamos saber as razões disso. Ao ser confrontado com essa situação, este homem que já estava deixando a sua soberba crescer, é dito a respeito dele, nesse mesmo versículo: Deus o desamparou para testá-lo ou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que estava no seu coração. Ô Ezequias, você está ignorando o teu interior. Você está se corrompendo de dentro para fora. E esse é o trajeto da corrupção. É de dentro para fora. E você não está vendo nada. Deixa eu abrir teu olho e ver quem você é. É o que Deus faz. Ele faz isso nas nossas vidas. Faz. Não é só com Ezequias, não. Ele nos entrega a nossa própria loucura, aos nossos próprios devaneios. Vai seguindo. Veja no que vai. Não é cinismo de Deus. Isso é para que nós nos conheçamos, para que nós vejamos a loucura, a tolice, a troca, a inversão de valores que nós temos feito, desprezando pessoas e o próprio Deus,
desprezando pessoas que só têm demonstrado o teu bem-querer. Estou falando sobre pais, conflito de gerações, filhos desprezando pais, por exemplo, e pais desprezando filhos, porque não há privilégio de posição. Essa é a maldade do ser humano. Coisas tremendas, terríveis aconteceram, que ilustram essa triste realidade no seio de Israel. O servo do Senhor, um profeta, um sacerdote do Senhor, abrigou o pequeno rei Joás, pequenino ali, ainda 7 aninhos de idade, não podia reinar. A sua avó maluca estava matando toda a linhagem dos reis, matou todos. Só não matou Joás porque com outra pessoa e sob a proteção do sumo sacerdote, ele foi escondido até atingir uma idade um pouquinho mais avançada e se tornou um grande rei e reinou, e à medida que ele cresceu, ele se esqueceu dos benefícios do sumo sacerdote e ele próprio permitiu a perseguição ao seu filho querido. Ele permitiu que seu filho fosse morto. Percebem o coração do homem? São biópsias da natureza humana e que está em nós. Quantas pessoas, estava ainda sendo consultado há pouco tempo por uma pessoa que fez tanto bem, e agora o que a pessoa que recebeu o bem tem feito em troca, ele tem pago com o mal, ele tem pago com desprezo, tem pago com cinismo, tem pago com palavras floreadas, com palavras que absolutamente não match aquilo que são as suas atitudes. Isso tem feito adoecer esse coração, um tremendo problema nos relacionamentos humanos. E que aquele que sofre o detrimento precisa correr para Deus e pedir misericórdia do Senhor, porque Deus trabalha no seu coração. Porque humanamente falando é muito duro estar no centro de uma situação assim, ser desprezado por pessoas a quem você apenas favoreceu, e assim por diante. Isso só para lhe dar um exemplo. Como é que isso aconteceu? Que história é essa, pastor Nery? De embaixadores da Babilônia. Eles vieram, de fato, vieram para saber por que a fama de Ezequias subia tanto aos céus, não é? E a forma de dizer, e eles chegaram, e Ezequias, que já tinha convalescido, a palavra nos diz em Isaías 39, versículos de 1 até 8, diz que Ezequias ficou muito contente que chegasse aquela comissão. Deu banana para macaco, né? O homem já está querendo aplauso até de quem não quer aplaudir. O homem está se convencendo que é o mais bonito, o mais vitorioso, e está deixando de olhar para o Senhor. O Senhor diz: ok, permaneça na tua loucura, e vai caminhando. E a hora que chegam esses homens da terra distante da Babilônia, ele fica muito feliz. Vou aparecer no Babylonia Herald, na primeira página. Eu vou ser uma figura de destaque em todo o mundo. Quem sabe os babilônios falam para outras nações, e a minha fama vai crescer entre todas as nações e entre todos os povos. Senador Palpatine, para os entendidos em Guerra nas Estrelas, não é? Ou a síndrome de eu quero ser o dono do universo. Isso não pode durar. O Senhor disse que o soberbo cai, a soberba precede a ruína. Soberba não dá futuro. E ele mostra tudo. E o profeta Isaías veio visitar e falou: quem é essa gente que veio te ver? Veio da parte do Senhor. O profeta foi mandado pelo Senhor. Falou assim: são um povo aí que veio de uma terra longínqua, da Babilônia, chama Babilônia o local de onde eles vieram. Falou assim: e o que eles vieram fazer? O que eles viram na tua casa? Ezequias respondeu: eles viram tudo o que há na minha casa. Coisa nenhuma dos meus tesouros eu deixei de lhe mostrar. Eu mostrei o meu ouro, a minha prata, as minhas especiarias, os meus cavalos, as minhas armas. Eu mostrei, meu. Eu mostrei tudo para aqueles homens dessa terra longínqua, inofensiva, chamada Babilônia. Não foi bom. Não foi bom. Isaías disse a Ezequias, o profeta disse ao rei: ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Eis que virão dias, Ezequias, em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram os seus pais até o dia de hoje, tudo o que eles viram, haverão dias em que tudo será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma. E aqui o profeta está dizendo algo que iria acontecer num futuro não muito distante, quando a Babilônia
ia crescer tanto que ela viria agora sobre as forças de Nabucodonosor invadir Judá, Jerusalém e levá-los cativos por um período de 70 anos, apenas para colocar os teus pés firmes sobre a história bíblica. Ele está dizendo isso anos antes de acontecer. Tudo, não vai sobrar nada. Dos teus próprios filhos que tu gerares, uma profecia de que ele teria os seus filhos, se referindo também provavelmente aos seus netos, a palavra filho engloba também outras gerações, assim, os teus próprios filhos que tu gerares, eles, os babilônios, tomarão para que eles sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia, eunucos, castrados, eles vão servir como servos da mais baixa estirpe lá na Babilônia. É isso que você ganhou. Esse é o fruto da tua soberba que você está colhendo. Uau! O que você esperaria que esse homem dissesse? Eu não sei o que você esperaria se você já sabe o que ele respondeu. Mas eu quero dizer para vocês, como bem diz o pastor Collins Smith, que nós temos nessa frase do versículo 7, uma das frases mais tristes, é a resposta de Ezequias, uma das frases mais tristes registradas na Bíblia. Ao ouvir aquilo, que tudo iria ser dissipado, que seus próprios filhos, parentes, aqueles que viessem na sua linhagem, iriam ser humilhados, escravizados, castrados, iriam ser tratados como bicho. Ao ouvir tudo isso, ele responde assim: a palavra é boa do Senhor, muito bom. E no seu coração ele dizia assim: haverá paz e segurança nos meus dias. Senhor, não estou vendo tanta tristeza nessa expressão. Você deve ver tanta tristeza. Se você quiser colocar isso numa linguagem nossa, do dia a dia, o que Ezequias está dizendo assim, é para si mesmo, é isso aqui. Uau! Eu sou um homem de sorte. Não virá nenhum mal sobre mim nos meus dias, só no futuro. Os meus filhos que se danem, eu estou livre. Que vil, que egoísta, que fruto da carne, horrível, mal cheiroso. Esse é o soberbo, este é o soberbo. Quero contar para vocês que Deus, Ele nos mostra coisas feias para que nós conheçamos a sua bondade e sejamos convencidos a nos arrependermos. Interessante que na época de Ezequias, existiam 2 outros profetas, além de Isaías, sobre o qual nós temos falado já nesses últimos 3 domingos, o grande profeta Isaías. Existiam outros 2 profetas, talvez você não saiba, que o profeta Oséias, tem um livro dele na tua Bíblia, na minha também, ele profetizou, seu ofício de profeta foi durante o reinado dos mesmos reis em cujos anos profetizou o profeta Isaías. São ministérios proféticos completamente paralelos. E então isso foram durante 4 reinos. Oséias era um desses reis. E durante os 3 reis, os 2 que precederam Ezequias, existia um outro profeta que se chamava Miqueias, que profetizou também. Então eram 3 profetas ali perambulando pelas cidades de Judá, por Jerusalém, que traziam a palavra do Senhor. Os escritos de 2 Reis, 2 Crônicas e Isaías, para os que amam estudar a palavra do Senhor, eles não trazem essa passagem, mas vejam que interessante. Se nós colocarmos aqui uma pausa temporária na história de Ezequias e deixarmos o tempo correr, eu tenho a impressão que isso foi não mais do que 40 anos, talvez, você vai estar olhando para o cumprimento dessa palavra de Isaías. Momentos horríveis na vida de Jerusalém, horríveis. Os babilônios às portas, chegando, a nação
corrompida, desonestidade rampante, imoralidade rampante, os céus negando o seu orvalho, as plantas secando, animais morrendo, horrível, o fim, uma nação desamparada pelo Senhor, pronta para ser levada para o cativeiro. Nós olhamos para esses tempos, e o profeta Jeremias é um servo do Senhor, que profetizava nesta época, lá no futuro. Vejam que interessante que Jeremias, uma vez ele foi procurado para dar uma palavra do Senhor, ele deu, e o rei da época, os seus sacerdotes, os seus príncipes, queriam matá-lo. Falaram: você vai morrer porque você falou isso. Que audácia é essa de você falar que Deus falou isso? Ele falou assim: irmão, não me matem, por favor. Eu estou dizendo aquilo que Deus falou. E ele dá um exemplo completamente fora daquilo que eu conhecia, talvez daqui você conhece também. Em Jeremias 26, 18, na sua defesa, Jeremias pedindo: por favor, não me matem, vocês pediram a palavra do Senhor, estou dando a palavra do Senhor com honestidade. E ele diz assim: Miqueias, que viveu lá no passado, no tempo de Ezequias, Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias. Nós não vimos isso antes. Ele profetizou nos dias do rei de Judá, Ezequias, e falou a todo o povo de Judá. Lembram que a ira do Senhor não era só contra Ezequias, mas também contra o povo? E isso é um fenômeno global na palavra do Senhor. O rei corrupto leva à corrupção do povo. O povo se mirava no rei, o rei se afastava do Senhor, o povo se afastava do Senhor. E naquele mingau que virou Jerusalém, com perda de tudo que Deus tinha dado nas mãos de Ezequias, uma derrocada evidente, o Senhor diz, através de Jeremias, no futuro, se referindo ao passado, dizendo assim: naqueles tempos, gente, ele levantou esse homem, Miqueias, com palavras duras, falando ao povo de Judá e ao rei Ezequias, dizendo assim: assim diz o Senhor dos exércitos, falando naquela época, Sião será lavrada como um campo, será arada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruína, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Por acaso mataram a ele o profeta Miqueias, Ezequias, o rei de Judá, e todo o povo de Judá? Não, antes eles temeram o Senhor e imploraram o favor do Senhor, e o Senhor se arrependeu do mal que faria contra eles. Olha que página tão preciosa, descoberta lá no livro de um profeta pouco lido, na minha opinião, um dos profetas menores, que foi contada por Jeremias no futuro, quando o queriam matar, falando: gente, vocês estão querendo me matar porque eu estou trazendo uma palavra do Senhor que é incompatível com a forma como vocês têm andado. Olhem para o que aconteceu na vida de um profeta do passado, Miqueias. Ele trouxe uma repreensão duríssima sobre Ezequias e sobre o povo de Judá, e eles não mataram. Eles não matam a mim também, por favor, vão fazer o que eles fizeram, porque vocês sabem o que aconteceu quando eles se arrependeram. Vocês sabem o que aconteceu o que Deus fez quando eles ouviram a palavra do profeta Miqueias e decidiram voltar atrás. Vejam só, Deus se arrependeu do mal, Deus voltou atrás do mal que iria trazer sobre eles. Que coisa tremenda! E de fato, em 2 Crônicas 32, verso 26, a palavra do Senhor diz assim: Ezequias se humilhou por ter se exaltado o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra eles no dia de Ezequias. Esse é o nosso Deus perdoador. Esse é o nosso Deus que permite que o homem ande caminhos conforme o seu próprio coração, mas Ele não o deixa sem a exortação da palavra do Senhor. Ele não o deixa sem exortação, não para que você faça o cumprimento da sua palavra acontecer na sua vida, não. Ele diz: eu estou com você. Eu estou com você para te dar força. Eu sou a tua força. Eu sou a tua rocha, eu sou a tua segurança. E se você se converte aos meus caminhos, a minha ira,
ela é aplacada contra você e contra aqueles que seguem o teu proceder, a tua família. Talvez está degenerando a forma da família ser, a tua igreja, a forma da igreja ser está degenerando. O teu mau exemplo tem passado para outros olhos, e eles têm seguido o mau exemplo que você tem dado. Seja o que for, é tempo de ouvir a chamada do Senhor e dobrar-se e clamar ao Senhor por perdão, porque Ele é um Deus rico e perdoador. Rico e perdoador. Queridos, nós não sabemos exatamente como foi que Ezequias morreu. Ele morreu no final dos 15 anos, riquíssimo. A palavra nos dá um número de coisas que ele fez, nos dá uma descrição assim, quase que pormenorizada dos seus feitos. Ele fez um sistema fantástico de distribuição de água interna a Jerusalém, que existe até hoje ainda, um sistema subterrâneo, enfim, são detalhes. E ele morreu muito rico. Aqueles 15 anos não foram anos bons, não foram. Talvez a grande alegria de Ezequias, eu imagino, tenha sido um fato de que um dia sua esposa, a senhora Ezequias, chegou para ele e disse assim: eu estou com umas náuseas, uma dor de cabeça, um sono durante o dia. Será que eu estou esperando um nenê? Para ele, que já era um pai, ia ser um pai meio madurão, aquilo deve ter sido uma tremenda surpresa. E de fato nasceu um menino chamado Manassés. E esse menino nasceu no meio do desvario de Ezequias, no meio da sua soberba. Assim foi. Quando Ezequias morreu, Manassés subiu ao trono com a tenra idade de apenas 12 aninhos de idade. E ele foi o rei que mais tempo reinou sobre a nação, 55 anos. Queridos, durante o tempo que ele andava com o seu papaizinho, o papaizinho não foi um bom exemplo para ele, nós podemos saber disso. Ele, aquele que orou dizendo: aos filhos contaremos as tuas maravilhas, Senhor, ele certamente não fez nada disso. Ele era muito ocupado, ele tinha que passar muito tempo mostrando a si mesmo os seus músculos no espelho, ele tinha que contar a todos as suas vantagens, ele tinha que manter aquela imagem, ele tinha que gastar seu tempo com as suas fortunas, ele tinha que, e ao lado dele ia crescendo um menininho cujos cujo par de olhos estava olhando para um homem completamente inconsistente, que falava com os seus lábios uma coisa quando ia para a igreja e fazia algo completamente diferente no seu proceder diário. E ele foi crescendo, e ele foi observando todas aquelas coisas, até o dia em que este desconhecido chamado papai Ezequias, desconhecido para ele, nunca conheceu, nunca parou para ensinar o menino no caminho do Senhor, segundo tudo indica, ele subiu ao trono, e ele foi um desastre para o povo de Israel. Ele tornou a edificar todos os ídolos que o seu pai Ezequias tinha derribado. Ele fez ídolos e colocou dentro da casa do Senhor. Ele edificou altares para divindades, ele permitia essa promiscuidade sexual que varresse novamente a nação. Tudo aquilo que Ezequias tinha limpado, ele voltou a sujar, ele voltou a fazer coisas abomináveis aos olhos do Senhor. O versículo 6 nos diz assim: ele queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Deuses pagãos ele ofereceu às suas criancinhas, Manassés, ele as colocou nos altares para ser queimadas vivas. Ele adivinhava pelas nuvens, ele agoureiro, ele acreditava em sorte, praticava feitiçarias, tratava com necromantes, feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar o Senhor a ira, e ele fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que todas as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E o Senhor falou a Manassés e ao seu povo: Senhor bondoso, volta. Porém não lhe deram ouvidos, até um ponto que não teve mais remédio. O Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército da Assíria ainda, os quais prenderam Manassés com ganchos
amarraram-no com cadeias, com correntes e o levaram para a Babilônia. E ali ele ficou naquela masmorra escura, com fome, com sede, com frio. E ele, angustiado, ele suplicou insistentemente ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. E Deus faz alguma coisa incrível. Ao fazer-lhe oração, Manassés, Deus se tornou favorável para ele. Deus atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, o seu reino. E então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Deus não é incrível no seu perdoar, no seu lançar nas profundezas do mar, como escreveu o profeta Miqueias, as nossas transgressões. Deus não é maravilhoso ao se declarar este Deus? Ele não permanece irado, diz Miqueias capítulo 7, 18, 19. Antes, ele pisa sobre as nossas transgressões e ele as lança nas profundezas do mar, para que jamais se lembre delas. Não é uma coisa tremenda, gente? Esse homem a 3.000 quilômetros, eu vou conferir direitinho essa distância, preso no meio de um povo cuja língua ele nem conhecia, humilhado de todas as formas possíveis. E ali, ele olha para o Senhor e Deus restaura o pecador. Eu quero terminar com essa afirmação de que onde quer que possamos estar, você encontrará ainda no nosso Deus, este mesmo Deus, que é tão bem descrito lá em Lucas 15, na parábola do filho pródigo. Ele é o pai naquela parábola. Ele é o pai que, ao voltar o filho pródigo, mendigo, fedido, sujo, de cuidar de porcos, ele é o pai que corre, que abraça e beija. Não é o filho que precisava tanto do pai que voltou para Deus, não. Ele é o pai que corre, abraça e beija. E que ignora o discurso do filho, dizendo: pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, me cuida como um empregado teu. Ele ignora e ele chama os seus servos para que o cubram do seu manto, que ponha no seu dedo um anel de autoridade, sandálias nos seus pés, e que mata o melhor animal da fazenda, para celebrarem a volta do seu filho, porque, segundo as suas palavras, ele estava perdido e foi achado, ele estava morto e reviveu. Essa não é apenas uma chamada para aqueles que jamais receberam Jesus como seu Salvador, para que venham e você vai encontrar esse abraço, Senhor. É uma chamada para todos nós, à medida que caminhamos por esse mundo tão cheio de atrativos, que nos querem enaltecer a nós mesmos, que nós nos enalteçamos a nós mesmos, que planta soberba no nosso coração, e nós deixamos que ela seja plantada, e nós gostamos dos seus frutos. É bom que nós saibamos que nós temos do nosso lado, não um Deus que está vigiando para esperar e lidar segundo os frutos das suas ações prontamente, não. Ele nos chama com uma lembrança do seu inexpressivo servo que sou eu, para lhe dizer nessa noite: eu amo você. Vai fazer muita diferença se você morrer longe de mim. E vai fazer muita alegria ao meu coração se você decide retornar à casa paterna. Deus abençoe os nossos corações nessa semana. No amor de Jesus.